Dia 22. Hoje chegamos ao último verso e eu sinto uma tristeza por não ter o que gravar amanhã. Mas que maneira linda de terminar. Depois de falar de temor, de livramento, de aflições, quebrantamento, justiça e cuidado de Deus, Davi encerra com uma certeza que parece colocar um selo, sobre esse salmo. Vamos ler? O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que final maravilhoso, né, gente? O Senhor resgata. Ele não apenas vai te ajudar, Ele vai te resgatar. Ele não apenas vai te consolar, Ele vai te resgatar. Não é apenas uma companhia, Ele vai te resgatar. E esta é uma linguagem de quem tira alguém do perigo, um resgate, né? De quem liberta, de quem traz de volta, de quem não abandona os seus. Ao longo desse salmo, nós vimos que existem aflições, sim, mas que existe também quebrantamento, que existe clamor, lutas, mas o fim da história não é a aflição, é a redenção. O Senhor resgata. Isso é evangelho, gente, porque no fundo esse salmo sempre esteve apontando para algo maior do que livramentos pontuais da nossa vida. Você percebeu isso? Aponta para a grande salvação que Deus está nos dando, que Deus já nos deu. Ele resgata a nossa alma, Ele resgatou a nossa alma, e não apenas as circunstâncias, a alma, o lugar mais profundo do seu ser. É uma palavra muito forte, porque existem problemas dos quais algumas pessoas e profissionais podem nos ajudar. Existem respostas que só Deus pode fazer e resgates que só Ele pode fazer. Resgatar uma fé quase apagada, resgatar alguém de si mesmo, resgatar alguém do desespero, só Deus pode fazer isso. E então Davi termina com uma das promessas mais doces e lindas. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ninguém. Mas para isso você precisa se refugiar. É muita segurança, gente. É uma segurança absoluta. É um refúgio de verdade. Essa foi uma palavra que atravessou todo o salmo. Um Deus como abrigo, como um lugar seguro, como um esconderijo. E agora nós sabemos, quem se refugia nele não termina condenado, termina em graça, termina livre. Isso não é só para te consolar, é uma esperança para a sua vida até o seu último dia. Porque esse salmo, ele começou com louvor, Bendirei o Senhor. Mas ele passou por medo, por livramentos, por ensino, por confronto, por consolo. E termina no lugar que a gente precisa, em segurança. É como se Davi dissesse pra gente, depois de tudo, quem pertence ao Senhor está guardado. Que linda maneira de encerrar. E eu queria te dizer uma coisa assim do coração mesmo. Que privilégio caminhar esse salmo com vocês nesses 22 dias. Eu aprendi muito. Foi muito bom para mim também. Verso por verso, devagar. Saboreando, meditando, refletindo, experimentando. Sendo confrontada, sendo consolada. Quantas vezes, enquanto eu preparava esses vídeos, eu mesma fui tocada, confrontada. Eu parava e pensava na minha vida, porque a palavra ela faz isso com a gente.
ela nos lê enquanto nós lemos. Esse desafio fortaleceu a sua fé, aprofundou o seu amor pelas Escrituras, te fez orar mais, confiar mais, olhar mais para Jesus com mais beleza. Se aconteceu uma dessas coisas, já valeu a pena. Muito obrigada por ter caminhado com a gente aqui. Pelos comentários, pelos testemunhos para fortalecer a fé de outras pessoas, por nos confiar o seu pedido de oração, pela companhia nesses dias. Foi precioso. E eu queria te perguntar agora, aqui, chegando já no fim, qual verso, qual momento do Salmo 34 mais marcou você? Qual dia falou mais fundo à sua vida? Me conta aqui nos comentários, é a maneira que eu consigo ler o seu depoimento. E deixa também aqui o seu pedido de oração. Deixa o seu testemunho no que Deus fez nesses dias. Que o Deus que foi o nosso refúgio ao longo desse salmo continue sendo o seu refúgio em cada estação da sua vida. Esse é o meu desejo e a minha oração. E que a gente nunca esqueça: os que refugiam no Senhor estão seguros. Foi uma alegria fazer esse desafio. Eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço a você pela confiança que ofertou uma parte dos seus recursos. Porque esse é um ministério e que precisa de recursos. Fiquem com Jesus, estude a Bíblia com intenção, leia cada palavra de cada versículo, de cada capítulo, com muita atenção a partir de agora. E eu quero fazer uma oração aqui para terminar. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Querido Jesus, eu, como tua filha, eu quero te agradecer por ter nos presenteado com esse desafio. Foi quando eu vi o Salmo 34 na minha Bíblia em branco, sem nenhuma marcação, sem nenhum sublinhado, em meio a tantos salmos marcados e escritos, que chamou minha atenção. Então eu fui ler o Salmo 34. E, incrivelmente, eu achei lindo cada versículo. E eu quis estudar a fundo cada versículo. Só que passaram-se dias e o Senhor continuou impressionando o meu coração com o Salmo 34. Após eu ter lido cada um, marcado cada um com uma cor diferente na minha Bíblia, eu precisei ler de novo, porque o Senhor me chamou para ele de novo. Mas dessa vez o Senhor me chamou para me dizer que mais pessoas precisariam ouvir o que o Salmo 34 tenha a nos dizer. E eu estou aqui, Senhor, encerrando essa jornada juntamente com os meus amigos queridos. E hoje nós conseguimos compreender melhor um pouquinho do que o Senhor quer nos mostrar. Ah, Jesus, obrigada. Obrigado, o Senhor sabe a sinceridade que existe no meu coração agora e de cada pessoa que está orando comigo. Abençoe a vida de cada um aqui, Jesus, por favor. Olhe de forma especial para cada família, cada pessoa nesse desafio. E que o Senhor nos prepare para os desafios da vida e que a gente lembre desse desafio e que a gente faça na nossa vida a mesma coisa. Um dia de cada vez, perseverando, aprendendo e nunca, jamais desistindo, porque a gente sabe que no fim existe segurança e é uma segurança inteira, porque é uma segurança no Senhor. Obrigada, Jesus. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tchau. Até qualquer hora, até qualquer desafio, quando o Senhor falar novamente que desafio a gente deve iniciar, que jornada a gente deve iniciar, com certeza eu colocarei aqui com toda a sinceridade do meu ser
para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço no coração bem apertado e até qualquer momento. Tchau!